Em suas últimas entrevistas, o nosso querido mestre Luiz Barsi tem sempre falado de uma ação como sendo a sua grande, entre aspas, aposta para o ano de 2022. No vídeo de hoje eu vou lhe falar sobre qual é esta ação e apontar 6 pontos positivos que eu vejo nela e 6 pontos negativos. Mas antes eu peço a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para as notificações. Comunico também que, se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a mentoria do investidor sério entrando em contato comigo pelo número de WhatsApp que está aparecendo ali embaixo na tela neste momento. Vamos lá. A empresa da qual o nosso querido bom velhinho Luiz Barsi sempre tem mencionado em suas últimas entrevistas, se referindo a ela como uma aposta para 2022, é a ação da Vibra Energia, VBBR3. Mas o que é esta empresa, o que ela faz, quais são seus números? Vamos lá. A Vibra Energia nada mais é do que a antiga BR Distribuidora, né? Uma parte da Petrobras que foi privatizada. Ela já havia sido em 2017 desmembrada da Petrobras e teve ali o seu IPO. E então agora mais recentemente, ela teve o controle majoritário dela vendido e a Petrobras deixou de ser acionista controladora da empresa. A antiga BR Distribuidora, atual Vibra Energia, para quem não sabe, nada mais é do que responsável pela grande rede de postos da Petrobras pelo Brasil inteiro. Então, onde você vê um posto da Petrobras, ali você está vendo a Vibra Energia. Certo? É uma empresa que trabalha com a distribuição de combustíveis e outras outras matrizes energéticas agora recentemente. Mas nós podemos resumir a Vibra Energia pela rede de distribuição através dos postos Petrobras. Então esta é a Vibra Energia. Eu vou então listar aqui 6 pontos positivos que eu vejo nela e 6 pontos negativos. O primeiro ponto positivo que eu vejo na empresa é uma gestão inovadora e muito ativa. Este é um detalhe muito interessante que muitas vezes os investidores holders desconsideram, cometem o engano de olhar apenas os números, e eu sempre faço questão de frisar a importância da gestão. A gestão é o que vai dizer se qualquer empresa terá um futuro próspero ou não, independente das condições econômicas ali do seu mercado. E a Vibra Energia, agora que mudou o seu controle acionário, os gestores estão totalmente focados em transformar a empresa, em gerar crescimento de lucros, em mudar a sua matriz energética. Diversas atitudes têm sido tomadas para transformar a empresa para que ela deixe de ser apenas ali uma rede de postos da Petrobras no futuro mais breve possível. Então eles têm tomado diversas medidas para isso, que eu vou falar logo mais adiante para vocês, veremos isso. Então o primeiro ponto positivo é uma gestão extremamente ativa e inovadora. Segundo ponto positivo, trata-se de um setor muito perene. Né? Os combustíveis, quer sejam fósseis ou não, ou qualquer outra fonte, ali são uma necessidade da nossa sociedade. O ser humano não vive mais sem ter o combustível, seja o combustível elétrico, né, vamos se referir assim, seja o etanol, sejam os combustíveis à base de petróleo, né? Trata-se de um setor extremamente perene, necessário para a vida da nossa sociedade. Este é um ponto que eu enxergo como muito positivo e faz também com que a empresa seja cara do Barsi, né? Que o Barsi sempre fala, setor perene, toda a sua carteira foi baseada nisto. Então, o terceiro ponto que eu considero positivo são os bons dividendos. Entre o ano de 2017 até o ano de 2021, o dividendo variou ali entre aproximadamente R$1 a pouco mais de R$2, sendo que a cotação atualmente está na faixa dos R$20, portanto o dividendo ali variou de 5% a pouco mais de 10%, que é um dividendo muito bom e a empresa tem teoricamente capacidade para continuar pagando de forma saudável dividendos nesta faixa ou até maiores. Então, terceiro ponto que eu considero positivo a respeito da Vibra Energia, VBBR3, são os bons dividendos. Quarto ponto que eu considero positivo e muito interessante aqui é a sua dívida equilibrada. A dívida líquida da antiga BR Distribuidora, atual Vibra Energia, é de cerca de 8 bilhões de reais apenas.
enquanto que o seu faturamento anual gira na casa dos 70 bilhões de reais e os seus lucros ali ficam na casa dos 2 a 3 bilhões de reais. Portanto, uma dívida bem tranquila, bem aceitável. Eu até consideraria ela baixa, dado o setor onde a Vibra atua. O quinto motivo, e aqui eu volto para o primeiro motivo que eu citei, é que a empresa está diversificando. E aqui que entra um fator fundamental. Por conta que uma vez que os combustíveis fósseis teoricamente estão fadados a acabar, então a empresa ela precisa diversificar para continuar sobrevivendo. E aqui que nós vemos um ponto muito interessante, onde a gestão está de forma muito ativa, correndo atrás de firmar parcerias, sociedades, para diversificar as fontes de receita da Vibra Energia. Por exemplo, firmou recentemente uma empresa chamada Joint Venture, um tipo de empresa, Joint Venture, com a Cooperaçúcar, se eu não estou enganado, a maior cooperativa do Brasil, para fazer a distribuição de 9 bilhões de litros de etanol ali no mercado brasileiro. Isso responde a cerca de 30% de todo o mercado. Então a Vibra comprou uma participação ali da Cooperaçúcar nesse segmento, está diversificando então para deixar de depender apenas de combustíveis fósseis e da Petrobras, para também ter uma atuação mais forte no segmento de etanol. Inclusive a empresa tem a ambição de expandir a distribuição do etanol para outros países, indo muito além do Brasil. Então aqui isso mais uma vez mostra aquilo que eu falei lá no início. A gestão da empresa é inovadora, está comprometida em trazer novas fontes de receita e lucros para os acionistas. A Vibra também comprou, por exemplo, uma participação majoritária recentemente em empresas de geração e distribuição de energia solar, como a Targus e a Comec, que são duas empresas ali que fazem geração de energia solar através de painéis instalados em diversos locais, e elas também fazem a geração e a distribuição. Então aqui é algo muito interessante, porque isso ajuda a gerar um maior valor de empresa para a Vibra, uma vez que ela passa a ser a própria geradora da energia ali que ela está transmitindo. Então isso é algo extremamente positivo e a gestão está de parabéns por este trabalho. O sexto motivo que eu considero positivo a respeito da Vibra Energia é que a empresa não está cara. Como mencionei aqui, nós temos uma empresa que lucrou nos últimos anos de 2 a 3 bilhões de reais, embora ali no ano de 2014 ela teve prejuízos, né, acompanhando na verdade todo o ciclo da Petrobras, mas é uma empresa relativamente nova para a gente poder avaliar melhor o seu histórico de lucros, mas tomando por base os últimos anos, já são ali 4, 5 anos, o que já é um número que dá para fazer uma pequena análise. Seus lucros variam de 2 a 3 bilhões de reais e a empresa está valendo cerca de 20 bilhões de reais na bolsa, dando ali uma relação de preço-lucro histórico por volta dos 10, ou seja, a empresa não está cara. Então este é mais um ponto positivo que eu vejo acerca dessa empresa. Agora, como o nosso intuito aqui, o trabalho deste canal é sempre educar, trazer educação financeira, conhecimento e ensinar você a investir, nunca te dizer qual ação comprar, se deve vender, mas sim ensinar para que você pense por conta própria. Também eu faço o trabalho de levantar alguns pontos negativos que eu vejo a respeito da Vibra Energia. O ponto número 1 é a sua receita em queda. Desde o ano de 2014, onde a atual Vibra, antiga BR Distribuidora, teve um faturamento de 98 bilhões de reais, a sua receita só vem caindo, chegando ali a 81 bilhões apenas no ano de 2021. É uma queda ali, não é muito grande, mas ano após ano caindo a receita é sem dúvida algo preocupante para você se tornar sócio de uma empresa. Você pode ser o mercado como um todo que vem decaindo, você pode ser reflexo da crise nacional que também abateu o Brasil desde 2013 aproximadamente. É um sinal de alerta, é um ponto negativo sempre que uma empresa tem receita em queda. O ponto negativo número 2 é que é uma empresa de um cliente só. Atualmente a Vibra Energia ela ainda é totalmente dependente da Petrobras. A Vibra Energia se resume aos postos Petrobras, as bandeiras BR, os seus combustíveis Lubrax, etc. A Vibra Energia mantém um contrato com a Petrobras para poder utilizar as suas marcas. Este contrato ele tem validade de 10 anos, mas lembrando sempre aqui que é muito perigoso você ser sócio de uma empresa
que depende totalmente de uma outra empresa, como aconteceu com várias empresas ali que talvez quem é mais novo no mercado ainda não conheça. Por exemplo, a Wiz, nós tivemos recentemente, que dependia da Caixa, terminou o contrato e vem passando por muito sofrimento na sua reestruturação. Nós temos a Múltiplos, que dependia totalmente da Latam, e tanto que a empresa acabou fazendo o OPA, retirando a Múltiplos da bolsa. Então é sempre muito, mas muito complicado você ser sócio de uma empresa que está na mão de outra empresa. Claro, como mencionei anteriormente, a Vibra tem buscado se diversificar. Se ela vai conseguir isso ou não, aí nós não sabemos. Mas atualmente ela depende, totalmente sua receita depende dos postos Petrobras. As outras fontes são insignificantes. O ponto negativo número 3 é justamente que supostamente é uma empresa fadada a morrer junto com o setor de petróleo. Repito aqui mais uma vez, a empresa está buscando se diversificar, mas se vai conseguir isso, se vai conseguir manter a mesma faixa de lucro com essa diversificação, quando é que isso vai acontecer, aí já é outra história. É uma incógnita para o futuro. Então é mais um risco, um ponto negativo que nós temos que ter em mente ao pensar em se tornar sócio da Vibra, VBR3. É um setor que supostamente está fadado a desaparecer. Quarto motivo negativo que eu vejo a respeito da empresa é um setor com margem baixa e muita concorrência. E eu falo isso há muitos anos, é algo bem interessante até. Eu particularmente não tenho nada contra setores com margem baixa, cada setor tem a sua dinâmica. Se por um lado as margens são baixas, geralmente o faturamento é alto e outros pontos, mas um setor com margem baixa depende de uma exímia gestão e ali qualquer deslize transforma um lucro em prejuízo. Então são setores bem mais perigosos. E no setor ali de distribuição de postos de combustíveis e outros, nós temos a concorrência com a Raizen, nós temos a concorrência com o Grupo Ultra, né? É um setor bastante concorrido, de margens pequenas. Eu sempre mencionava que o Grupo Ultra, por mais boa empresa que fosse, sempre estava caro. Há muitos anos, já mais de 8 anos eu digo isso, e dito e feito, nos últimos anos a empresa teve uma desvalorização muito grande, né? Então este é mais um ponto negativo, um setor muito competitivo, com pouca margem. O quinto ponto negativo é uma empresa ainda de baixo valor. Temos aquela clássica frase do mundo dos investimentos que diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. E o que eu digo sempre que eu ensino para meus alunos a respeito de valor? O que é o valor de uma empresa? Né? Cada empresa ela tem um valor dentro da nossa sociedade. Os seus ativos tangíveis e intangíveis, a sua barreira de entrada, tudo isso vai definir qual que é o valor de uma empresa. E uma empresa, por exemplo, onde qualquer um pode criar uma concorrência do dia para a noite, uma empresa que pode ser substituída facilmente, essa empresa ela acaba tendo um valor mais baixo, por mais que ela possa ser lucrativa, possa parecer atrativa, empresas desse tipo são sempre mais perigosas. Vide Cielo, né, vide Múltiplos, que eu já citei. Então, uma empresa que não possui um valor muito grande, é sempre perigoso. E aqui temos a questão da Vibra Energia, da VBR3, né, que ela basicamente só distribui o combustível. Né, ela está na mão da Petrobras, ela não produz o combustível, ela não é dona do principal ativo ali deste mercado, que seria a gasolina, o diesel e outros combustíveis. Então ela apenas distribui. A Petrobras poderia facilmente encontrar outra distribuidora, contratar qualquer transportadora, né? Então, por mais que ela tenha ali o seu valor, é um segmento onde temos um perigo um pouco maior. Né, diferente da empresa, por exemplo, pegando aqui o próprio caso, né, da Petrobras, que já é uma empresa de um valor imensurável, porque é a empresa que simplesmente extrai o petróleo lá debaixo do mar e o transforma, pelo menos uma parte dele, né, em combustível. Então, tanto é que nós não temos nenhuma outra empresa que chega perto de fazer concorrência para a Petrobras. É um segmento bastante difícil, nós temos ali o Eike Batista, que mesmo com uma grande quantidade de recursos tentou e falhou. Né? É um setor bastante difícil, uma empresa que tem bastante valor, por mais que seja uma empresa que não seja boa para ser sócio, a Petrobras, mas é uma empresa de grande valor, né? Porque você não consegue substituir uma Petrobras do dia para a noite e fazer uma concorrência para a Petrobras de forma tão fácil. Já no caso de empresas como a Vibra, que apenas distribui o combustível, ela pode ser facilmente substituída.
né? Então esse seria o quinto ponto negativo que eu vejo. O sexto ponto negativo é algo curioso. Se eu falei lá nos pontos positivos que a empresa não está cara, o sexto ponto negativo que eu vejo é que a empresa não está barata. Então ela está com uma relação ali de preço-lucro por volta de 10, o que não é ruim, é uma relação de preço-lucro normal para se comprar uma ação, mas tendo em conta todos esses riscos que eu citei aqui, todos os seus pontos, uma ação com uma relação preço-lucro de 10 pode se tornar cara. Eu evito de comprar ações quando vejo um risco muito grande que tem uma relação de preço-lucro ali de cerca de 10, porque nós temos muitas empresas boas, empresas com risco baixo, com uma relação de preço-lucro até menor do que 10. Então muitas vezes pode não fazer sentido adquirir uma ação de grande risco pagando um preço que se pagaria para uma empresa boa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Agradeço a atenção de todos. Comunico mais uma vez que se você precisar de ajuda para investir, tem dúvidas, eu fico à sua disposição. Entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo da tela. E mais uma vez peço, inscreva-se neste canal, estude bastante e tome a sua decisão.